A Igreja Romana escolheu já um novo Papa e nós vemos muitas especulações, muitos vídeos gravados na internet sobre esse Papa que supostamente é o último governante da Igreja Romana, o qual vai se aliançar ao anticristo, à besta, e vai com toda a sua sistêmica global governar o mundo, e tudo realmente está apontando para o fim. Nós precisamos analisar algumas coisas sobre isso, porque muita gente me perguntando, e aí, Natanael, o que está acontecendo? Será que realmente isso é verdade? Será que realmente esse é o último Papa? Nós estamos nesse limiar. Um marco realmente aponta para que essa terra acabe em poucos anos. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos falar por partes para que a gente não se perca. Em primeiro lugar, a Igreja Romana sempre foi apontada como uma grande prostituta. Muitos teólogos, muitas linhas teológicas têm colocado a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, como uma grande prostituta ali, que está em Apocalipse capítulo 17. Você pode ver claramente de uma forma simbólica, alegórica ali representada essa mulher que é a mãe das prostitutas, com um cálice de ouro, que tem também sangue dos mártires, que está sentada numa besta, enfim, tudo é algo muito simbólico. E esta grande prostituta é chamada de Babilônia, essa palavra em hebraico é Bavel, Bavel que significa confusão. E muitos têm atribuído, eu pelo menos cresci crendo que a Igreja Romana é, de fato, esta meretriz que se corrompeu com os reis da terra, se prostituiu, que está cheia de riqueza, de ouro. E, enfim, temos aí vários argumentos muito fortes para isso. Mas quero falar um parênteses sobre esse assunto já já. E aí, surge essa ideia de que realmente, com toda essa estrutura da Igreja Católica Romana, agora com seu monarca, porque não esqueça que os papas passaram a ser monarcas. E justamente esse Papa chamado de Leão XIV é o oitavo Papa depois que em 1929, a Igreja e também o governo de Mussolini declararam que o Vaticano seria um país, uma monarquia, onde tem um rei, e esse rei é o Papa. Ou seja, a partir de 1929, daqui para frente, nós vamos ver uma sequência de papas que são praticamente monarcas, reis. E nós temos, desde 1929 para frente, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, que é o sexto, Francisco, que é o sétimo, e aí nós vemos o oitavo rei, o oitavo Papa, e a Bíblia fala sobre esse oitavo rei. Temos também algumas profecias de São Malaquias, não é o Malaquias da Bíblia, mas São Malaquias é um bispo da Igreja da Idade Média que, como falei, na sua profecia, entre tantos argumentos, aponta que esse último Papa vai se aliançar a todo esse sistema mundial para que venha realmente o fim. Aí as pessoas me dizem, Natanael, isso é verdade? Isso é mentira? Queridos, nós temos várias ideias. O livro de Apocalipse, ou a escatologia em si, ela é muito complexa, muito simbólica, e não podemos afirmar assim categoricamente. Porém, muitas coisas fazem sentido. Também quero perguntar para você, porque há muita gente que diz, não, isso é baboseira, isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver. E eu também devo respeitar isso. Há muita gente que diz, olha, não podemos agir de uma forma infantil ao interpretar o Apocalipse. Eu concordo plenamente com isso. Embora vejo vários argumentos que fazem sentido nessa simbologia, mas também não me dá autoridade para afirmar categoricamente, justamente o oitavo Papa, o oitavo monarca depois dessa sequência, e a Bíblia fala em Apocalipse sobre esse oitavo rei que vai se aliançar ao anticristo, também a besta, para governar nessa última hora, onde haverá grande tribulação na terra, e nós precisamos, com certeza, independente de tudo isso, estar sempre alertas. Quero sua opinião, você acha que realmente faz sentido ou não tem nada a ver e sempre estão surgindo essas argumentações? Eu preciso ficar equilibrado para não ser tendencioso, porque, de fato, temos muita informação sobre isso. Lembrando que Babilônia, Bavel em hebraico, que significa confusão,
essa cidade, a qual governara Nabucodonosor, que fundou, que era uma cidade majestosa, suntuosa, muito estrutural, muito rica, e nós vemos de fato essa Babilônia, inclusive essa também é a primeira, o primeiro império, vamos falar, que está ali na cabeça da estátua, né, que o próprio Nabucodonosor tivera num sonho, e o próprio Daniel decifrou isso. Aí temos a cabeça, o início. Então, há uma espiritualidade, há um conteúdo profético que vai descendo para os medos e persas, que é o peito e os próprios braços, Média e a Pérsia, a Média e a Pérsia. Temos também depois o Império grego, nessa sequência, vai avançando até chegar a Roma, ou seja, é a mesma essência, inclusive Roma, que é o último império, de onde se levantou essa igreja romana, porque não esqueça, a igreja de Cristo não é de Roma, a igreja de Cristo é de Jerusalém, e ali foi fundada a igreja apostólica, nunca será de Roma, mas é de Jerusalém. A igreja romana foi fundada por Constantino, nós sabemos disso, e toda essa prostituição, todo esse engano, todas essas invenções que surgem, né, até o próprio papado, porque na Bíblia, doutrinariamente, nem na Bíblia católica, nem na Bíblia evangélica, nem na Bíblia das Testemunhas de Jeová, você vai ver papado. Não existe papado, o termo padre, papa, cardeal, isso não existe nos textos sagrados, nem na ortodoxia doutrinária e em nenhum lugar. Isso é invenção pura, o cargo, o título de padre, de papa, cardeal, enfim, tudo isso é algo que não tem nada a ver com a sã doutrina. Nós temos em Efésios capítulo 4, claramente, o episcopado, são os bispos, chamados de bispo, porque bispo, na verdade, está generalizando todos os que servem. Bispo é alguém, um ministro que serve ao rei. E o episcopos sempre esteve sendo nomeado até fora da igreja. Os reis da Grécia, de Roma, tinham um episcopado. E esse termo é usado pelos apóstolos na doutrina para se referir aos ministros do Senhor, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só isso. E temos também o serviço de diaconia, que é o serviço dentro da igreja ministerial também. Então, especificamente esses dons ministeriais são os que foram dados e Deus separa homens para exercer. Não tem nada de papa, não tem nada de padre, não tem nada de cardeal. Isso é invenção pura romana. Repito, esse espírito de Babilônia vai descendo com a Média Pérsia, a Grécia e vai chegando em Roma. É o mesmo espírito, só muda de região, só muda de contexto, porém é a mesma essência, a mesma potestade, muda de lugar, de geografia, e aí termina em Roma, nos pés, com barro, e vemos a pedra rolando, isso já vai acontecer. Temos vários vídeos aqui na Universidade do Reino que você pode conhecer, estudar, inclusive temos a aula de escatologia, se você quer estudar conosco, entender melhor isso, com certeza você será muito enriquecido. Na descrição do vídeo você pode entrar no link e estudar online conosco. Venha, te convido para conhecer mais das profundidades da palavra do Senhor. Então, nós precisamos pegar toda essa informação, tanta salada, o que é, o que não é, e temos que ter esse equilíbrio para não dizer e descartar, não tem nada a ver, como também não ser categórico, porque muita gente tem acusado a igreja romana e de fato tem argumentos para isso. Porém, eu vou lhe falar, mais do que a igreja católica romana, eu creio que é um espírito religioso maligno. E essa prostituta, como diz aqui em Apocalipse, essa prostituta é um sistema religioso. Inclusive, esse sistema religioso já entrou na igreja evangélica protestante. Não me venha falar de Papa aqui, de criticar o Papa e de condenar o Papa, de acusar o Papa, sendo que muitas convenções denominacionais têm um Papa. Veja bem. Não vou citar nome aqui, mas você investiga as convenções das igrejas tradicionais pentecostais, as convenções das igrejas mais tradicionais ou reformadas, todas têm um Papa, um santo Papa que é venerado, que vive numa redoma, inclusive em movimento, como sempre aqui cito. Aí cito sim, que são movimentos globais, M12, G12, MDA, tantos movimentos, sempre vai ter um Papa, um senhor, um monarca que vive de uma forma luxuosa, vive de uma forma abastada
que tem súditos, e toda essa organização piramidal, eles subsistem e vivem de ofertas de primícias que são dadas por outros ministros. É uma grande cadeia, uma sistêmica religiosa monetária. Estou te falando porque eu já fiz parte disso. Isso se vê também nas denominações, nas famosas denominações. Tem papas, tem homens que são venerados, que sua palavra é vital. Se ele manda condenar, ele condena. Se ele manda exaltar, ele exalta. Por quê? Porque eles são monarcas, munidos de autoridade humana global, de uma sistêmica religiosa dentro do protestantismo, dentro da igreja evangélica. Então não vem me falar do Papa, não. Então é um sistema religioso, é um sistema maligno, é um sistema corrompido, é um sistema que movimenta ouro, prata, que tem um cálice de ouro que está ornamentado. Olha o que diz aqui, diz assim, no versículo 1 do capítulo 17, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Ali as águas simbolizam as multidões, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ah, meu Deus, quanta corrupção, quanto malandro desses apóstolos, bispos, pastores, profetas, trazendo político nos púlpitos. Essa é uma corrupção, é um cálice maligno onde estão engodados, estão embebedados, estão adulterando, juntamente com essa sistêmica. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola. Olha aí a pompa que essa mulher tem. Tudo que é maravilhoso, lindo, aparentemente, né? Com riqueza, com pompa, mas tudo está diante do Senhor como uma grande abominação. E cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. Esse é o sistema maligno. É um sistema religioso mundial onde há monarcas como o Papa, como muitos aí, líderes que estão trabalhando para o seu bel prazer, para o seu luxo, para a sua riqueza, para ostentar, para oprimir, para subjugar. E isso é algo terrível. Esse sistema, de fato, será usado pelo anticristo. E diz também, aqui no versículo 9, aqui há sentido quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, justamente há 7 montes, justamente no Vaticano, para quem não sabe, e sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, aí está o 8º rei. Aí começam as conjecturas. E aí eu digo, cuidado, porque o Apocalipse não pode ser interpretado assim, literalmente, ao pé da letra. 8º. E é dos 7 que vai a perdição. Aí começa toda essa ação, onde é a preparação já para que venha essa tríplice aliança do anticristo, da besta, do falso profeta, todo esse sistema global maligno, e já é a preparação para o fim. É a preparação para o fim. Gente do céu, tanta coisa que eu poderia falar, me falta tempo, mas eu quero sua opinião. O que você acha? O que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje? Será que somente a igreja católica leva a culpa? Embora eu sei que ela se corrompeu e fez muita coisa maligna, mas será que nós, evangélicos, estamos isentos? Será que os protestantes, de uma forma geral, estamos livres dessa ação global, maquiavélica, que só pensa em riqueza, em ouro, em ostentação, mas não quer fazer a obra de uma forma santa, gloriosa, de uma forma transparente diante do Eterno? Será que somente os papas são a sequência dos líderes abomináveis que irão se aliar para o anticristo e vão fazer coisas terríveis na terra? Quero sua opinião. Esse novo papa, estão dizendo que tem a cara de muito bonzinho, não seguir por cara, mas
Eu vou te falar uma coisa, faz parte de uma sistêmica, do mesmo jeito como muitos líderes evangélicos fazem parte de uma sistêmica que se corrompeu. E nós precisamos estar alertas. Meu conselho é, ao invés de ficarmos argumentando e dizendo isso é aquilo, isso é outro, e fazendo essas matemáticas malucas, como muitos já estão contabilizando, a melhor coisa que você faz é, primeiro, se santificar diante do Senhor. Segundo, você precisa sair de toda a sistêmica global maligna, toda a sistêmica onde você veja a corrupção. Terceiro, não se omitir, porque omissão é pecado. Porque muita gente me diz, não, Natanael, você não pode falar, sabe por quê? Porque é Deus que vai julgar. Não, querido, há coisas malignas que nós, como ungidos do Senhor, tendo a maior profecia na nossa boca, que é a palavra de Deus, temos autoridade para dizer, isso é do inferno, isso é de Satanás, isso é maligno, isso é pecado. E nós precisamos voltar à essência desse primeiro amor do evangelho puro, que é o evangelho do reino. Precisamos estar alerta perante tantas conjecturas, tantas matemáticas que estão fazendo e apontando o Papa fulano, o Papa ciclano e a besta e os 7 chifres. Em vez de ficarmos analisando tanta coisa, precisamos voltar à simplicidade e à graça do Senhor. Que o Eterno te abençoe, busque ao Senhor enquanto há tempo. Porque de fato, isso é fato, o tempo está se esgotando. Um abraço e um beijo no seu coração.